O meu convidado, ele tem 42 anos, ele é pastor e teólogo, pastor da Casa de Oração Nova Aliança. Eu tô aqui com o Joey Lapa. Tudo bem, Joey? Tudo ótimo, tudo ótimo. E também tem um outro convidado que ele voltou, é o Jefferson Mauro. Tudo bem, Jefferson? Olá, muito bom revê-los. Boa noite. Então, a gente tá gravando agora o segundo episódio, Jefferson. E, Joey, agora eu quero falar com você, meu amigo. Certo. Então, me fala um pouco, o que é esse evangelho inclusivo? Bom, o evangelho inclusivo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma teologia diferenciada da existente. O evangelho inclusivo, na verdade, é uma visão um pouco mais ampla sobre a inclusão de pessoas que até então não eram aceitas, né, pelas igrejas históricas, pode-se dizer assim. Então, o mesmo evangelho que nós lidamos na igreja inclusiva, a mesma palavra, a mesma Bíblia, é a mesma que é utilizada na Assembleia de Deus, é a mesma que é utilizada na católica, é a mesma que é utilizada na presbiteriana e em diversas outras igrejas. Qual o diferencial? O diferencial é que por intermédio de uma revelação, né, por uma visão um pouco mais ampliada da palavra de Deus, hoje nós temos acesso ao que antes era privado. Muitas pessoas até possivelmente já tiveram acesso, mas por conveniência preferiram esconder, né? Então, por exemplo, se você vai em Lucas 1,37, na Bíblia Católica, você vai encontrar a mesma palavra, na Igreja Assembleia de Deus a mesma palavra, tudo igual. A diferença é a visão com a qual cada uma delas lidam com a palavra. Como é para você, como um pastor gay de uma igreja inclusiva, estar inserido em um meio onde existe também outros pastores, outros cristãos, outras pessoas que acreditam no mesmo Deus que você acredita, mas tiram o seu direito, na visão, né, disturpam essa visão e coloca aquilo que você sente, aquilo que você é, como algo demoníaco, algo satânico, algo errado. É muito triste porque nós inclusivos, não que sejamos superiores porque não somos, somos iguais a todos os outros. Mas é muito triste porque nós vemos que, infelizmente, a visão dessas pessoas hoje são completamente limitadas diante do próprio evangelho das quais elas pregam, né? Como eu falei aqui, a teologia inclusiva não é uma teologia diferente da que elas pregam. Martinho Lutero, quando, na época, né, que houve a reforma protestante, Martinho Lutero, ele se utilizou da mesma palavra, ele apenas teve ele teve a sua visão um pouco mais ampla diante daquilo que verdadeiramente a palavra significava. E hoje o evangelho inclusivo, ela segue o mesmo patamar. Nós não estamos aqui para pregar ou levantar uma bandeira, não, muito pelo contrário, nós só queremos uma igualdade, porque a palavra ela nos dá esse direito de igualdade. O mesmo Deus que aceita o hétero, aceita o homoafetivo. O mesmo Deus que aceita o hétero, aceita o transexual. E assim sucessivamente. Deus ele não faz distinção de pessoas pautado na própria palavra. Nós temos essas vertentes que não excluem, mas dão acessibilidade a esse Deus que muitas das vezes as pessoas tiveram de se privar pela má conduta e a má manipulação da palavra. E você também, Jefferson, como cultuador, né, no século de hoje, das matrizes africanas, professador dessa fé, você provavelmente já ouviu ou já conheceu alguém que sofreu de intolerância religiosa. O que você acha de termos agora, nesse movimento cristão evangélico, as igrejas inclusivas? É uma medida muito boa, muito interessante, a inclusão. Precisamos dessa pluralidade que a gente encontra em outras religiões ou em outras crenças, práticas. Eu acredito que essa vertente inclusiva, ela pode dar uma interpretação, como ele falou, mais ampla da palavra que está escrita na Bíblia. E essa visão ampla, ela pode dar justamente esse sustentáculo para quem precisa ser acolhido. O que a gente vive esses tempos remotos e sombrios, que a intolerância ela voltou com força total. E ela castiga quem professa uma fé diferente, quem é negro, quem é gay, enfim, as minorias acabam sofrendo essa perseguição por conta de uma cúpula de pessoas que se intitulam as corretas e que tem o poder da palavra, o poder da sabedoria, que lamentavelmente a gente vê isso nessas grandes, eu diria até, grandes corporações evangélicas que aí existem, que acabam trabalhando visando mais um fim lucrativo do que realmente trabalhar com a fé, com a alma, com respeito ao seu semelhante.
Hoje se é pregado que a família é um dos principais projetos de Deus. E família essa é o homem, a mulher, o casamento que é o certo, é do homem com a mulher, da mulher com o homem. Mas, assim, na história, nós, até mesmo da Bíblia, nós vemos aí profetas como Jeremias, que não casaram. E a minha pergunta para você se a família é o principal projeto de Deus, e nós temos na Bíblia um profeta que foi referência para um povo que não se casou, o profeta está errado? Ou a visão que é pregada hoje da família ser o principal projeto de Deus está distorcida? Na verdade, não está distorcida. A família, ela de fato continua sendo um principal projeto de Deus. Só que nós precisamos entender o conceito de família, né? A família que é padronizada pela sociedade, inclusive pela religião em grande massa, é a família do homem, da mulher e dos filhos. Quando na verdade não. A família pode ser eu com meu amigo, a família pode ser eu com o primo. A própria palavra de Deus diz que Marta, Maria e Lázaro eram uma família. E nós não vemos ali um pai e uma mãe presente. Nós vemos ali 3 irmãos. E a palavra não exclui que eles eram uma família. Então, na verdade, a família, de fato, se mantém como um dos principais projetos de Deus. O erro está no conceito limitado que muitas religiões e a sociedade ainda prega. E assim, como que é para um gay, uma trans, uma lésbica, quando ela encontra uma igreja inclusiva, como que é esse trabalhar, esse tratar com essa vida? A igreja, de uma maneira geral, ela ainda não está preparada para receber esse público. E justamente por ela não estar preparada, ela prefere afastar. Ela prefere julgar. Ela prefere justamente condenar. Nós da Igreja Inclusiva, e eu falo isso não apenas em nome da minha igreja, a Igreja Casa de Oração Nova Aliança, mas em nome de muitas outras, nós estamos nos dedicando aí ao decorrer dos anos para nos prepararmos cada vez mais para recebermos essas pessoas, porque nós entendemos perfeitamente que essas pessoas, de igual modo, são aceitas por Deus. Não é pelo fato de eu me entender como um gay dentro da sociedade, algo um pouco mais aceitável, que eu vou ser superior a um homem ou a uma mulher trans. Se chega um homem ou uma mulher trans na nossa igreja, eles serão recebidos e serão atendidos como eles gostam de ser, como eles devem ser. Se eu recebo um homem trans, ele será um homem, pronto e acabou. Se eu recebo uma mulher trans, ela será uma mulher, pronto e acabou. E a nível ministerial, caso elas se identifiquem com a visão da nossa igreja, elas serão muito bem recebidas para exercer até cargos, coisas que nas demais igrejas, infelizmente, nós sabemos que não acontece. Se o amor de Deus por nós é igual, as oportunidades também devem ser. E assim, como que você vê a igreja inclusiva daqui a 10 anos? Bom, eu vejo uma igreja um pouco mais estruturada, né? Porque esse é o caminho, nós precisamos nos estruturar. E quando eu digo estrutura, eu não digo a nível institucional, mas sim de entendimento, né? Porque existem muitas igrejas que estão abrindo portas, mas que não possuem estrutura nenhuma para receber o determinado público, né? Se a proposta da instituição é justamente aceitar e receber pessoas homoafetivas ou de diversas outras características, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter uma noção moral para poder cuidar, tratar, dar as devidas instruções para essa pessoa, pautado sempre na palavra. Então, daqui a 10 anos, eu espero, né, que as igrejas estejam muito mais estruturadas para receber esse público, e não apenas uma ou duas, mas que a grande maioria tenha essa capacidade. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Pode sim. Aproveitando aqui essa pergunta, eu queria a opinião do meu amigo, o que ele acha, até dentro dessa perseguição de religiões, o que você acha do povo da igreja evangélica que persegue as outras religiões e podem vir a censurar vocês que são inclusivos? Como é que você lida com esse tipo de retaliação, se você já sofre isso? Sim, eu sofro. Pelo fato não apenas de eu ser gay, mas também pelo fato de eu ser negro, né? Então existem diversos fatores dos quais eu, particularmente, sou perseguido, né? A intolerância, ela sempre vai existir.
Infelizmente. A intolerância ela não existe hoje. Ela existiu ontem, existe hoje e vai existir sempre. A gente vê a intolerância já no livro de Atos, quando Saulo começa a perseguir os discípulos que eram seguidores de Cristo por achar que eles tinham roubado o corpo de Cristo. Então ali a gente já via a perseguição, ou seja, a gente já via a intolerância, a falta de respeito, né? A falta de um culto livre, ou seja, as pessoas não tinham a liberdade de cultuar a Jesus. Então ali ele já era perseguido. Hoje, essa intolerância, ela está um pouco mais mascarada de uma maneira pacífica, mas ela existe. Eu acho que a melhor maneira de nós lidarmos é nos prepararmos. É justamente nós estarmos fortalecidos pela palavra. Porque até Jesus passou por intolerância. Jesus, em diversos momentos, foi cuspido, tentaram calar Jesus justamente por intolerarem que ele era filho de Deus, que ele era o próprio Deus encarnado. Quando ele disse que eu e o Pai, nós somos um, os sacerdotes piraram. Os sacerdotes fritaram a mente ali e começaram a querer apedrejar Jesus e ele teve de se ausentar, porque ainda não era o tempo dele se entregar. Então, quer dizer, a intolerância sempre existiu, existe e sempre vai existir. Nós que precisamos nos preparar para enfrentá-la ao mesmo pé, né? Sem atacar, mas sim nos defendermos. Falando, como você vai lidar com essas... Você falou, daqui a 10 anos vocês pretendem estar mais estruturados. Sim. E como lidar com essa retaliação, até com, sei lá, tipos de ameaça, de perseguições assim, de querer fechar a sua igreja, patrulhar o pessoal que frequenta ela, se já rola esse tipo de afronta? Olha, isso já acontece bastante, em especial nas redes sociais. Nas redes sociais o que nós mais vemos são os haters, né? Que é o nome que nós utilizamos hoje, algo mais atual. Nas redes sociais, constantemente nós somos apedrejados, nós somos criticados. Essa semana mesmo nós postamos, né, um vídeo na rede social da igreja, e veio uma pessoa que acredito eu que com um perfil fake, porque a gente percebe, não tem foto, não tem nada, enfim, só pode ser alguém fake, algum fake. E ele perguntou se nós já tínhamos visto o livro de Levítico, assim como de Coríntios, colocou lá o versículo. E como eu sou uma das pessoas que trato também as nossas redes, eu coloquei que eu já tinha lido sim o versículo, mas também o contexto. Né? Porque o versículo, olhado de uma maneira isolada, de fato ele condena. Mas quando nós vemos o contexto, que é o que de fato justifica o versículo, nós vemos que não é bem assim. E infelizmente, de maneira errônea, os haters de hoje, não apenas da internet, mas pessoalmente, né, fisicamente, eles justamente se utilizam desses versículos, eles nos apedrejam, são pessoas que de repente... eu estou vendo uma pessoa indo para a igreja. Ué, mas de que indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço? Aí já começam a jogar piadinha no ônibus, né? Às vezes, no próprio Uber, eu já ouvi relatos de pastoras que pegaram o Uber para ir para a igreja, indo lá para a nossa própria igreja. Ela é uma pastora trans, inclusive, né? Com seu esposo. E o motorista abordou o assunto de uma maneira bem arredia, né? E ela teve que sambar para justamente administrar, porque são pessoas que infelizmente ainda não tiveram conhecimento. É como se nós estivéssemos lidando com pessoas que não possuem, né, uma sanidade mental apropriada para o devido entendimento da inclusão. E assim, como Jefferson, você enxerga como pastor a visão hoje de pessoas poderem escolher ser cristãos, candomblecistas ou budistas, escolherem a sua religião e se expressar. Como é que você enxerga isso hoje? Eu acho que é a essência do respeito, né? Eu acho que é a evidência do respeito. É respeitar aquilo que faz bem ao outro, né? Uma blusa, de repente, em mim, pode ficar apertada e nele vai caber melhor, né? Então, ele vai poder utilizar melhor do que eu. Mas isso não significa que a camisa seja uma camisa ruim, apenas não coube em mim. Né? Então a gente precisa justamente tratar as outras religiões e ver essa amplitude com respeito. Jesus, ele respeitou a opinião e a posição das pessoas. Quando ele foi, por exemplo, para Gadara, que ele fez aquela libertação do endemoniado, mas ainda assim os moradores daquela região expulsaram ele dali. Ele simplesmente respeitou, ele não se impôs. Ele, como filho de Deus, sendo o próprio Deus encarnado, ele poderia dizer, não, eu vou ficar. Mas Jesus respeitou. Respeitou a posição, respeitou a opinião, respeitou o desejo daquelas pessoas e se ausentou. Então eu acho que é justamente tratar com respeito.
Não apenas as questões de religião, como também as questões de orientações sexuais. O respeito é a base de tudo. Através do respeito, a gente até demonstra o amor, porque só respeita quem ama, né? Se a gente não respeita o próximo, isso significa que nós não temos amor, nós não temos zelo por aquela vida. Você acredita que hoje, essa pergunta eu faço para os dois, existam ainda muitos gays promíscuos? E por que, se sim, você acredita que eles ainda são promíscuos? Quem responde primeiro? Fica à vontade. Eu penso assim, a promiscuidade ela existe no mundo, em todos os lugares, em todas as alas, entre os ricos, entre os povos, todo mundo tem o seu lado promíscuo. O que sugere o promíscuo? É algo oculto, que você faz e ninguém vê. Quando se descobre algo, alguém revela, alguém enxovalha, alguém fofoca. Acho que é muita hipocrisia falar que só os gays são promíscuos. A promiscuidade existe desde a Grécia, até dentro de uma visão cultural, artística, já existia a promiscuidade ali entre os gregos. Então acho que é muita falação, tá jogando muita pedra no telhado de vidro do outro e não olha pro seu telhado. Ele foi muito feliz na consideração dele, e eu faço das palavras dele as minhas. Eu acho que a promiscuidade, ela existe em todas as vertentes, seja ela na área da homossexualidade, como também na heterossexualidade, né? A promiscuidade, ela sempre esteve e está, de fato, na sociedade. Existem pessoas que conseguem mascarar, né, um pouco melhor, mas ela está aí. Ela está aí, ainda ativa, e infelizmente, né, a sociedade ela atribui a promiscuidade mais aos homossexuais, mais ao travesti, melhor dizendo, né, porque justamente é uma classe desprovida de oportunidades e que infelizmente se veem vulneráveis e reféns da pista, da rua, o que acaba agregando ainda mais uma visão de promiscuidade. Mas ela está ali, como eu falei antes, por uma falta de oportunidade. Ela não está ali porque ela quer. Ela não está ali embaixo de chuva no frio porque ela quer. Ela não está ali correndo risco de ir para um hotel ou se deitar com um homem que ela não conhece porque ela quer. Correndo os riscos de vida e também de saúde porque ela quer. Mas tão somente pela falta de oportunidade. Mas infelizmente essa associação é uma associação muito... como é que eu vou dizer, muito grotesca, muito maldosa, que infelizmente as pessoas apontam para justamente não chamar atenção para elas mesmas. Você acredita que existam os predestinados ou aquele que se predispõe à religião? Porque você tem o livre-arbítrio de escolher. Porque Deus ele fala que a gente tem o livre-arbítrio de escolher a nossa religião e a maneira que a gente vai cultuar e professar a nossa fé. Ou você acredita que não? Existe já uma predestinação, os eleitos de Deus. Como que você enxerga isso? Bom, a predestinação, ela é algo que, infelizmente, automaticamente ela exclui, né? Porque se eu digo que eu sou diretamente, eu estou dizendo que o meu irmão não é predestinado. Então, eu vou ser salvo e ele não. Então, a predestinação que nós compreendemos é uma predestinação após a sua conversão. Uma vez que você esteja convertido, uma vez que você, de fato, não consiga ver a sua vida fora do Evangelho, você, de fato, se torna uma pessoa predestinada. Predestinado o quê? A sofrer em nome de Cristo, a justamente fazer a obra de Cristo, a justamente morrer e ressuscitar para a glória de Cristo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós temos uma verdadeira conversão, aí sim a predestinação ela passa a atuar de uma maneira mais evidente. Mas até então, todas as pessoas elas são aptas a virem para esse evangelho e também se tornarem uma pessoa predestinada a louvar, a glorificar o nome do Senhor. Mas a questão é que, se eu acreditasse na predestinação definida, decidida antes mesmo, como as pessoas, o Paulo foi predestinado. Mas se eu digo que Paulo foi predestinado, eu estou excluindo Judas, porque Judas traiu Jesus. Na verdade, as oportunidades que foram dadas para Paulo também foram dadas para Judas, só que Judas não aproveitou. Entende? Então, na verdade, a predestinação é quando nós temos uma vida em retidão com Deus, onde não há margem para desvio, onde não há margem para que eu possa ir para qualquer outra religião ou para que eu possa pensar de uma maneira diferente. Ou seja, a mente ela já foi completamente selada, não só a mente como a alma, como o espírito e assim sucessivamente. Então, eu acredito que a Bíblia, se a gente não ler com atenção a espiritualidade, se a gente não realmente tomar uma atenção a mais, a gente pode se confundir.
e não acabar não entendendo. Por quê? Até mesmo sobre a Bíblia. A Bíblia vai falar que o homem, quando ele toca na esquife, no morto, ele torna-se maldito, anátema. E Jesus tocou no morto. Vai falar que aquele que vai ao madeiro é o quê? Se torna maldição. Jesus se tornou maldição. A Bíblia vai falar que só cabe ao homem morrer uma única vez. E depois que morre, segue-se ao juízo. E a gente vai ver alguns casos como Talita. Talita estava morta, Jesus chegou, ressuscitou. Depois ela não morreu mais? Claro que ela morreu. Sim. Lázaro estava morto. Jesus chegou, ressuscitou. E depois não morreu mais? Claro que morreu. A gente vai ver direitos que não eram dados, ou que não podiam ser dados, por ser filho de uma prostituição, de um relacionamento extraconjugal, mas a gente vai ver que foi dado para Davi. Porque Davi, ele foi fruto de pecado. Ele foi fruto do erro do pai. Mas foi dado a oportunidade de Davi ser rei. Mas até então, ele não poderia ser. Se dependesse do homem, se dependesse do outro, Davi não seria ninguém. Ele seria apenas um mísero pastor de ovelhas. E a gente também, através de Davi, a gente vai ver que a religiosidade, a religião, ela não isenta o homem de ter atitudes perversas, maldosas ou ruins com o seu próximo. Porque o pai de Davi colocou ele para fazer uma atividade que naquele tempo, para homem, não era boa. Pastor de ovelha não era atividade para homem, mas era atividade para mulher. E você sabe disso, né, pastor? Uhum. E assim, Davi, ele exerceu essa atividade. Mas o pai não tinha o amparado de uma religião. O pai, ele não sabia que não podia ser perverso, não podia ser mau, não podia tirar direitos do filho. Davi, ele não tinha lugar à mesa. Aí eu vejo que a religião não te torna bom. A religião, ela não se torna melhor do que ninguém. Se você não exercitar a bondade dentro de você, o amor dentro de você, independente da religião ou não, eu não preciso de religião para saber que eu não posso te fazer mal. Eu não preciso da religião para saber que eu não devo te odiar, que eu devo te amar. A religião, ela tem que ser um dos meios de eu exercitar a bondade, o amor, a caridade, aquilo que está dentro de mim. Eu queria saber se vocês concordam com esse meu posicionamento e isso que eu acho. Vamos começar pelo Jefferson? Evidentemente que a questão é, as pessoas, elas são boas e ruins. Isso vai ter em todos os cantos do mundo, em todas as religiões, crenças, credos, práticas. Vão ter pessoas maldosas e pessoas bondosas. Um ateu pode ser uma pessoa bondosa, por mais que ele não esteja numa religião, ele vai ser um cara bom, ele vai ter práticas, generoso, caridade, como vai ter um ateu que não pode ser uma pessoa ruim, um crapo, uma pessoa odiosa. Ah, mas porque ele não está numa religião, por isso que ele é assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque dentro das religiões, infelizmente, a gente tem que parar de esconder, escamotear, existe o bom e o mal. E aí a gente tem que saber separar esse bom e o mal. E você, Jefferson? Jefferson não, é Joey? Joey. Só fazendo uma consideração, a questão do pastoreio, ela era dada para qualquer pessoa, na verdade, né? Tanto para um homem quanto para a mulher. A gente vê mulheres também pastoreando, o que na verdade traz aí uma outra grande controvérsia, um outro grande preconceito, porque muitas igrejas não aceitam mulheres como pastoras. Na verdade, existe sim relatos na Bíblia de mulheres que eram pastoras. Raquel, por exemplo, esposa de Jacó, ela era pastora. A própria palavra diz, Raquel pastoreava. Ou seja, ela não era uma sapateira, ela não era uma concubina, ela era pastora. Para pastorear tem que ser pastor. Então, mulheres pastoreavam e homens também. Por isso que Davi estava realmente pastoreando. Sendo que eu só queria te fazer uma pergunta. Sim. Naquele tempo, ofício de homem era guerreiro, defensor e também algum ofício que conseguia prover a necessidade da sua família. Todas as atividades que eram consideradas mais leves não eram função de homem. Ou todas as atividades que o homem fazia dentro da sua própria casa, que a pessoa, o ser humano fazia dentro da sua própria casa, não eram função de homem. Então, pela teologia, a gente vai entender que o pastoreio, e quando eu digo pastor, eu não estou falando pastor de homem, eu estou falando pastor mesmo de animal. Sim, sim. Não era uma profissão dada a homem. Porque, na visão daquele tempo, o homem, ele trabalhava fora, ele trazia o alimento para casa, ele providenciava o alimento. Ou ele trabalhava de uma maneira mais comercial, ou na defesa do seu povo. E Davi,
ele se vendo naquele cenário ali de rejeitado dentro de casa e com uma profissão onde ele não comercializava, não lutava e até mesmo não tinha nem estatura, não tinha uma atribuição física que viesse colocar ele como um guerreiro. Você acredita que essa função de pastor para Davi era algo que foi dado pelo pai, pela família, como algo, vou botar apenas Davi ali para ele exercer alguma coisa, ou como uma visão de humilhar Davi? Eu não acredito que tenha sido por uma questão de humilhação. Eu respeito, é claro, né, o seu ponto de vista, mas eu não acredito que tenha sido por uma questão de humilhação. Porque o pastoreio era uma função muito honrosa, digamos assim, porque a pessoa ela estava cuidando dos bens, fossem delas diretamente ou dos pais, como é o caso de Davi. Davi estava cuidando das ovelhas do pai, né? Moisés, por exemplo, por um tempo Moisés também foi pastor, justamente por conta de sua esposa que pastoreava as ovelhas de Jetro, e justamente Moisés foi acompanhando a sua esposa, e ele, por um tempo ele também exerceu, tanto que quando ele teve um encontro com Deus, né, no Monte Sinai, ele estava justamente pastoreando as ovelhas do seu sogro. Então eu não vejo essa profissão ou essa função como algo de humilhação, mas mais, na verdade, eu vejo de uma outra forma. Eu identifico que são funções que são dadas a pessoas que têm sensibilidade. Porque ovelha é um animal, até biblicamente falando, extremamente sensível. Não é qualquer pessoa que pode lidar com uma ovelha. Não é qualquer pessoa que pode chegar perto de uma ovelha. A gente não se chega perto de uma ovelha de qualquer jeito. A gente tem que dosar o tom de voz. A gente tem que se aproximar com cuidado, porque senão ela se assusta. E se assustando, ela vai para longe, ela corre. Só que ela não corre para uma direção determinada. Ela corre para qualquer lugar por desespero. E nesse de correr, ela pode cair num buraco. Então, a função que Davi exercia, assim como Moisés, ao meu ver, era uma função até digna, né? Que deveria ser vista pelos pastores de hoje como um exemplo, ao tratar as suas ovelhas, que a gente tem essa associação, né, de pastor e ovelha, pastor que prega e ovelha que são os seus liderados. Então a gente entende, se a família de Davi, ela tinha ovelhas, ela tinha algo para se tornar uma moeda de troca. Sim. Para fazer transações. Então, o Davi existiam irmãos, né, que não pastoreavam com Davi. Mas por que Davi? Porque com certeza aqueles irmãos, ele estava cuidando do comercial, da troca do produto que ele tinha, que a família de Davi tinha, que o pai de Davi tinha, por a troca de um outro produto, porque era assim antigamente que circulavam essa mercadoria. O pai escolher Davi para uma função aonde Davi ficava sozinho, isolado, tinha ninguém ali, não dar um lugar à mesa para Davi. Davi não tinha lugar à mesa. Não tinha, você vê ali que não existia um cuidado com Davi. Então você acredita que isso não foi a soma de tudo aquilo que a Bíblia ela relata e Davi ser um pastor? Bom, eu acredito, reforçando que é mais uma questão de idade, né? Eu acho que o tratar de Jessé, dos irmãos mais velhos de Davi, colocando eles de frente a uma guerra, a diversos combates, é justamente por conta da idade deles já serem mais avançadas e proporcionar a eles essa possibilidade. Já Davi não, a gente entende que Davi aqui, na época inclusive que ele foi consagrado a rei, ele era um adolescente. Então ele não tinha maturidade, ele não tinha corpo, ele não tinha estrutura para ir para uma guerra. Quando ele foi porque ele foi direcionado por Deus, ou seja, ele foi dirigido por Deus, mas por vias normais ele estaria assinando a sua própria morte, né? Então, eu acredito que essa distinção... Ele poderia não ter ido para a guerra, mas existiam trabalhos comerciais que Davi poderia fazer, como outro irmão de Davi com certeza fez. Sim, mas aí coube o Jessé colocar ele para cuidar das ovelhas, mas eu não levo por esse caminho de maltrato ou no intuito de menosprezá-lo. Eu também nunca ouvi algo teológico, né, com esse respaldo. Respeito, inclusive, e até entendo o seu ponto de vista, mas pelo menos dentro da palavra eu não vejo nada que possa dar uma base tão sólida para que eu pudesse manter essa afirmação. Então hoje eu ainda me mantenho na questão mais dessa distinção ter sido feita pela questão da idade. Isso porque teologicamente, pela teologia, profissões de homens não era o cuidar da ovelha, o cuidar, o pastorear. Isso era dado muitas vezes para mulher.
porque eram profissões que não como eu falei, exigia mais um cuidado e não era tão convencional para um homem fazer. E até mesmo um homem assumir na sociedade ou falar abertamente que ele era pastor não era algo assim tão aceitável. Ainda mais sabendo que, querendo ou não, a família, os pais de Davi eram empresários. Eles poderiam ter colocado outras pessoas para assumirem essa função. Colocar Davi é subjugá-lo. É colocar Davi em uma posição totalmente desconfortável e que também não condiz com a estrutura familiar que Davi ele tinha, a estrutura financeira daquela família. Porque os pais de Davi não eram pobres. Mas vem cá, Lucas, deixa eu colocar uma pimenta aí. Deus, até para o pastor, Deus não escreve certo por linhas tortas. Então, para essa situação, para o Davi, não foi uma honraria ele ser um pastor, ele cuidar das ovelhas? Deixa eu só corrigir esse ditado, que na verdade a gente entende que na verdade Deus ele não escreve certo por linhas tortas, ele ajusta a linha para escrever corretamente. Sim, o fato de Davi ter sido pastor foi na verdade um momento de preparo para ele, sabe? Ele mesmo, quando ele vai para a guerra, que ele se oferece para guerrear contra Golias, ele fala para o rei Saul: eu já combati, eu já lutei contra um urso, contra um leão, eu já salvei as ovelhas do meu pai de grandes perigos. Então hoje, ainda que eu ainda não estivesse numa linha de frente de guerra, mas Deus me possibilitou me preparar para esse momento. Então, na verdade, sim, foi algo honroso para que ele pudesse ter esse preparo como pessoa. Então, esse preparo, esse início foi cuidando das ovelhas. Foi cuidando das ovelhas. Que foi ali o grande início dele, da trajetória dele, tão bem escrita, tão bem falada até hoje, através dos filmes. Mas aí é engraçado, é uma coisa que eu vejo, existe o propósito de Deus e o propósito do homem. Eu não acredito que na visão de Jessé já estava preparando Davi para cuidar de algo tão grande. E eu também, quando eu vejo a atividade dada pelo pai de Davi, era Jessé, né? Jessé. Pelo pai de Davi, colocando ele como pastor de ovelhas, que ele permitiria ou daria um cargo tão grande para Davi. Porque ele não colocou Davi em outra posição, ele colocou na posição, querendo não, a mais baixa que podia. Mas aí eu vejo que o pensamento e o propósito de Deus muitas vezes é maior do que o pensamento e o propósito que nós temos. Porque ali Davi estava cuidando, ali zelando, né, por algo. Sim. Ali Davi estava protegendo, urso e etc, protegendo, porque as ovelhas, ela pode cair, ela pode se machucar, ela pode encontrar uma outra fera, ela pode se perder. O zelo aí. Deus, ele estava treinando algumas virtudes que Davi já poderia ter, e até então, se dependesse do pai, se dependesse do homem, ninguém treinaria, ninguém trabalharia. E é uma coisa que eu vejo, muitas vezes nós temos aí gays, trans, muito competente, muito bom, com grandes virtudes, grandes habilidades, mas sendo que não é dada a oportunidade, não é dado uma cadeira de destaque, uma posição de destaque, ou apenas uma mão para ajudar aquela pessoa a se sobressair, a mostrar o diferencial que ela quer fazer. E também, não só Davi, você tinha me falado também sobre alguns outros versículos que baseavam o evangelho inclusivo. Sim. Que assim, você trouxe, né, como suporte para a sua vida ministerial. Você poderia me falar que versículos são esses, falar para o público? Sim, eu trouxe esses versículos porque hoje em dia o que nós mais vemos são versículos que condenam, né? Então, dos versículos que condenam, nós já sabemos praticamente de cor e salteado. Então nós já sabemos que não te deitarás com outro homem como mulher, enfim, deixaram o seu aspecto natural, se corromperam, enfim, tudo isso nós já sabemos. Então as pessoas, elas se prendem muito aos versículos que condenam e acabam esquecendo dos versículos que dão acessibilidade. Então, por exemplo, o primeiro deles é a chave do livro de João, que expressa realmente o amor de Deus por todos, sem distinção, que é João 3,16, que faz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse todo aqui, ele inclui a mim, ele inclui a você, ele inclui ao meu irmão, ele inclui a todos que creem em Jesus. Então aqui a gente já vê essa quebra de conceitos, de que dependendo do gênero, eu não vou ser aceito por Cristo.
Entende? Existem outros aqui que diz, por exemplo, Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a gente vê esse tudo, a gente vê essa toda, justamente trazendo, muito obrigado, trazendo a macro, sem fazer distinção, sem fazer separação. Quando fala pregar o evangelho a toda criatura, independente de ser hétero ou homoafetivo, os pastores, tidos como religiosos ou tradicionais, eles precisam trazer essa palavra à risca, eles precisam pregar. O agir de Deus, o transformar de vidas, se houver uma possível transformação, dependendo da situação, é Deus que vai atuar, é o Espírito Santo. Não existe nenhuma forma que eu tenha para te convencer. Somente o Espírito Santo tem para convencer. E existem também, deixa eu trazer uma outra aqui que para mim é fabulosa, que é no livro de Joel. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, ele diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Essa toda a carne é todo ser humano, né? E ele prossegue dizendo, e vossos filhos e filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Aqui ele já começa a tratar a questão do gênero, né? Ou seja, tanto homem quanto mulher. Não importa a idade, tanto velho quanto novo, né? E ele prossegue dizendo, e também os servos e as servas. Ele quebra a questão da classe social. Então, assim, hoje em dia o que nós mais vemos são exatamente fatores como esses que se tornam empecilhos para que as pessoas possam viver a plenitude do Evangelho. Se eu sou uma pessoa de 89 anos, eu já não tenho mais a oportunidade na igreja porque eu sou velho. Mas o Espírito que atua sobre o jovem é o mesmo que atua sobre o velho. Até porque o Espírito não tem idade, né? O Espírito, ele simplesmente é o Espírito. Ele não vai fazer distinção da utilização de pessoas por idade. Ele só deseja encontrar uma pessoa disponível. Sabe? A manutenção, o manuseio do Espírito na vida do cristão, ele não está atrelado à capacidade acadêmica que a pessoa tenha. Não, ele está atrelado à disponibilidade que ela tem de ser usado, de se permitir ser usado por Deus. Sabe? Sim. E deixa eu ver aqui, tem uma outra aqui também, que é muito boa, que é Tito 2,11, que diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E novamente esses homens aqui, trata-se do ser humano. Então a graça salvadora se manifestou para o trans, para a travesti, para o homoafetivo, para o heterossexual. A graça se manifestou para todos, sem acepção de pessoas, fazendo das minhas palavras as palavras de Pedro. Quando Pedro certamente diz, eu já reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro teve esse conceito mudado, porque até Pedro tinha as suas restrições, quando ele teve de ser enviado à casa de Cornélio, e Deus, sabendo do preconceito que Pedro teria dentro dele, faz ele ter uma visão de alguns animais impuros, e Deus fala, coma. E ele diz, eu não posso comer esses animais impuros. E Deus diz, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então aqui... Você lembra quais eram os animais que estavam ali? Olha, a palavra não relata exatamente quais são os animais, só falam animais impuros. Eu acredito que talvez possa até ter alguma menção, mas agora eu não trouxe exatamente. Se você quiser, eu posso até dar uma olhada aqui rapidamente. Então, é muito interessante você falar sobre esses textos. Jesus ele usa de uma parábola que não é pregada no dia de hoje. Mas quem faz teologia, quem lê a Bíblia, conhece. É uma parábola onde perguntam para Jesus assim, mestre, quando você vai embora? E ele fala a seguinte coisa, ele responde, já apacentei todas as ovelhas brancas, mas ainda falta as malhadas. O que a gente entende sobre isso? Existe um mistério, até mesmo com Labão. Ovelha branca, naquele tempo, que não tinha nenhuma mancha, independente até mesmo da religião, elas eram muito utilizadas em sacrifício, para finalidade espiritual. Então, o carneiro imaculado, ele tinha finalidade espiritual. E tendo finalidade espiritual para os sacrifícios, eles eram mais valiosos, mais caros. E todos os pastores queriam cuidar desse tipo de ovelha. Mas também existiam as malhadas. E essas não tinham tanto valor quanto as brancas. E a gente tem uma visão que ovelha também é o ser humano, é o cristão. E Jesus ele usa dessa parábola. Porque as brancas, o perfeito, o puro, o certo, todo mundo quer. O cristão, o crente mais rico, mais influente, é aquele que é habitolado,
Sabe, todo pastor quer. Mas aquele que é mais complicado, aquele que dá mais trabalho, aquele que não tem tanto valor, sabe, ninguém quer. E a gente trazendo isso, eu também entendo que o gay, a trans, também está nessa parábola. Porque quem quer ter um gay nas suas igrejas? Quem quer ter uma trans na sua igreja? Aí já entra um relato meu. Eu fiz parte, durante muito tempo, de um ministério. Aonde, nesse ministério, eram me passado uma visão aonde ali não era o meu local. Eles faziam a questão de não me fazer eu me sentir bem ali. Onde era pregado que eu já estava condenado, que eu já ia para o inferno, não tinha o que fazer e que existia um espírito da homossexualidade, do homossexualismo em mim. Sendo que se a gente for ver pela visão teológica, espírito não tem sexo, espírito não tem genitália, espírito não faz família, espírito não casa, espírito não tem bebê. Então, que espírito é esse? Com que genitália ele estava? Que atividade ele estava fazendo sexual através de mim? Sendo que espírito não faz sexo, espírito não tem genitália, espírito não tem nada disso. Então, quando eu me desprendo da igreja, da religião, desse sistema, eu começo a entender que trabalhar com pessoas gays e trans são mais complicadas e nem todo mundo tem a habilidade, tem o cuidado, tem o amor, tem o zelo e o carinho. Porque são vidas e são vidas extremamente importantes para Deus. Porque se Deus ele foi capaz de enviar o seu único filho para morrer pelas vidas, quem sou eu para falar que o fulano vai para o inferno? Quem sou eu para falar que a igreja não é lugar do fulano? Quem sou eu para falar que aquela religião não é para o fulano? Deus ele deu a sua vida. Deus ele fala que a vida de alguém não tem preço. Então, assim, eu acredito que se a gente for até por um contexto social, um contexto moral, e também usar da própria Bíblia, a gente vai entender que o amor ele encobre inúmeros pecados, como o próprio Davi. Ele fala lá em Salmos: para o amor não existe lei, não existe profecia. Aquele que ama está isento da justiça e do tribunal de Deus. Não sei se você já chegou a ler esse texto. Então, a gente, como ser humano em uma sociedade, nós temos que fazer a diferença. E assim, eu acredito que a maneira que o Senhor professa a sua fé nesse mundo, eu acredito que está fazendo a diferença. A maneira que o Jefferson ele manifesta a fé dele está fazendo a diferença. Que eu acredito que não é fácil. Tudo aquilo que a gente se predispõe a fazer de inovação incomoda, muitas vezes não é bem recebido, não é bem entendido e precisa de um tempo de maturação. Então, eu acredito que a maneira que a sociedade vê outras religiões, vê o homossexual, a transexual, hoje não vai ser a mesma forma e a mesma maneira que ela verá amanhã. Então, assim, a gente fazer realmente a nossa parte. Nós temos também 2024. E as igrejas, elas sempre preparam mensagens que são inspiradas por Deus para o ano. Vocês estão agora, a igreja que você pastoreia também, está agora com algum tipo de propósito, algum tipo de mensagem? E por que, caso ela esteja? Sim, nós finalizamos o ano de 2023, que foi o ano dos valentes, né? E o ano de 2024 é o Haja de Deus, pautado em Gênesis 1:6, que é onde Deus fez haver a divisão entre as águas, né? Entre as águas, inclusive, do céu e da terra. Então, esse ano a gente vai trabalhar sobre o tema inspirado por Deus, né? Através da nossa pastora Lúcia, o Haja de Deus, ou seja, a existência do que até então não havia. Né? As portas que até então de igual modo estavam fechadas e passou a haver a abertura, né? Não só das portas, das janelas, a cura que até então não havia e passou a haver, esse haver de existir, né? Então, quando eu trouxe esse termo o estagiário para esse podcast, é porque eu estou aqui para aprender e também para desenvolver algumas coisas que precisam ser desenvolvidas na minha vida. Por isso até mesmo esses debates e outros debates. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença dos dois. E assim, acredito que assim, foi muito bom o conteúdo que a gente conseguiu produzir aqui.
E a gente vai falar sobre o BBB agora, mas eu não poderia finalizar sem antes agradecer a pastora Lúcia. Muito obrigado por ter me cedido esse homem de Deus, que é para estar à frente dessa peleja, à frente desse trabalho aqui maravilhoso. E eu acredito que você tem muito a acrescentar. E é uma coisa assim que eu quero falar desde já para você, que assim, eu consigo ver você preparado, eu consigo ver você como um líder religioso, eu consigo enxergar uma autoridade em você. Eu não acredito que, assim, o que mais me chamou a atenção foi a humildade. Você não se apresenta, você não diz, olha, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, não. A gente consegue entender que existe aí atrás um conhecimento da palavra, uma direção espiritual, porque tudo aquilo que você fala é com uma extrema humildade. E a espiritualidade, ela não é algo nosso, não é algo que nós merecemos. Você não é o super-homem por você ser espiritual, mas ao contrário. E essa humildade, ela reflete isso em você. Então, continue sendo essa pessoa. Eu acredito que Deus ele vai te usar ainda para falar com uma geração que precisa conhecer Ele e o amor dele. Amém. Não pare, essa é a palavra que eu tenho para te falar. Obrigado, muito obrigado. E você trabalha com a linha da tua Igreja da Revelação, é isso? Sim. Não exatamente, né? Eu estava até falando com ele sobre a questão dos dons, que hoje em dia existem alguns conceitos de revelação, né? As pessoas acreditam que a revelação é só aquela extraordinária, eis que eu vejo, pereré, pereré. Mas na verdade a nossa igreja, a linha de conceito da nossa igreja é a revelação através da palavra. É claro que nós não negligenciamos o dom de Deus de fato abrir os olhos e mostrar algo peculiar e pontual a uma determinada situação. Mas nós temos a base, a revelação da palavra. Não é espiritual, é só a palavra baseada na leitura. Ou você sente, por exemplo, o Espírito Santo, alguma força maior que te conduz a isso? Sim, o Espírito Santo conduz. O Espírito Santo conduz. Até para o entendimento, para termos a revelação pela palavra, o Espírito Santo precisa nos conduzir. Isso. Não, uma vez uma irmã, uma senhora de Nova Iguaçu, ela fez isso comigo de revelação, mas na humilde casa dela, lendo a Bíblia, colocando a mão na minha cabeça, com óleo ungido, ela fazendo revelações de uma pessoa que quis me destruir através da magia. Ela via até lá, ela via a entidade, um homem de capa, né, de cartola, de capa, então a pessoa na época usou um Exu para me ferrar. E ela fez uma revelação certeira. Na verdade, como eu mencionei, nós não fazemos revelações. Até o Lucas tinha feito essa pergunta no pré-podcast, né? Falando como que era essa dinâmica. E eu falei que assim, a nossa maior revelação é a palavra. Tudo que nós precisamos, nós obtemos através da palavra. É claro, como eu mencionei, que existem casos pontuais que Deus revela. No caso citado por você, foi uma revelação extraordinária, algo pontual, pertinente à sua vida, que não está na palavra. Mas a maior revelação que todos nós, na condição de cristãos, precisamos, está aqui. Você não tem, então, como uma base, uma ferramenta, a intuição. Espiritual, a intuição. Tenho, mas ela precisa passar pela palavra. A gente ouve essa troca assim maravilhosa. Ouve assim, hoje a gente fez um podcast, aquele podcast que lava a nossa alma. Onde a gente viu numa mesa duas pessoas que são seres humanos, têm o sangue vermelho, tem dores, tem traumas, tem sonhos, tem um futuro pela frente, tem um passado, tem uma história. E essa pessoa, uma não tentou apagar a outra, mas soube o momento de falar, o momento de se calar. Não concordaram, mas também não discordaram, respeitaram. Porque são posicionamentos, cada um assumiu o seu posicionamento no respeito. E é isso que eu quero falar pra você. Independente da sua religião, independente daquilo que você acredita, independente da tua verdade, o amor ao próximo, o respeito ao próximo, o amor ele é carregado de virtudes. Pela Bíblia, as virtudes do amor é não buscar o teu interesse, não querer o mal ao próximo, não cobiçar, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Essas são as virtudes do amor. Será que com o seu próximo você tem manifestado esse tipo de virtude? Não buscar o teu interesse, não querer o mal, não tratar mal, não julgá-lo, não amaldiçoá-lo. Ou será que você tem amado na sua totalidade? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito e as portas estão abertas.